Sabe aquela palavrinha que sempre aparece nos balanços das empresas? Provisão. Parece algo simples, né? Quase como guardar um dinheiro para uma despesa futura. Mas no mundo da contabilidade, essa palavra tem um peso e um significado muito, mas muito específicos. E olha, entender essa diferença pode mudar completamente o jeito de analisar a saúde de uma companhia. Então, vamos juntos desvendar esse mistério. A pergunta de US$ 1 milhão é essa: o que de fato é uma provisão na linguagem dos contadores? Se a primeira coisa que veio à cabeça foi guardar dinheiro, prepare-se porque a história aqui é um pouco diferente. E aqui a gente já começa a entender a origem da confusão. Por muito tempo aqui no Brasil, provisão era uma espécie de termo guarda-chuva. Servia para tudo: depreciação de uma máquina, risco de calote de cliente, estoque que perdeu valor. Era uma bagunça. Imagina tentar entender a situação real de uma empresa com tudo sendo chamado da mesma forma. Pois é, não dava muito certo. Para a gente organizar o raciocínio, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender melhor essa confusão do passado. Depois, vamos ver a norma que chegou para arrumar a casa. Em seguida, o ponto principal, a diferença entre passivo, provisão e contingente. Aí, vamos ver como aplicar os 3 testes para saber o que é o que e, para fechar, vamos dar uma olhada no outro lado da moeda, os possíveis ganhos. Então vamos mergulhar um pouco nessa confusão antiga. Essa falta de critério para o uso da palavra provisão criava uma névoa densa nos relatórios financeiros. Quem lia não conseguia ter certeza. Isso é uma dívida que a empresa vai ter que pagar um dia? Ou é só um ajuste técnico, uma redução no valor de um ativo? A diferença é gigantesca. E a solução começou com uma verdadeira faxina nos termos. Onde se lia provisão para devedores duvidosos, por exemplo, o correto agora é perdas estimadas com clientes. Mesma coisa para depreciação e estoques. Cada coisa ganhou seu nome apropriado. O recado foi bem claro. A palavra provisão foi reservada para uma situação muito específica. E quem votou ordem na casa? Foi o pronunciamento técnico CPC 25. Ele foi o grande responsável por alinhar a contabilidade brasileira com as práticas internacionais. E mais importante, por dar um significado único e claro para o que é uma provisão. Foi uma verdadeira revolução. E aqui está a definição que muda tudo. Guarde bem isso. Provisão é um passivo, ou seja, uma obrigação, uma dívida, mas com um detalhe fundamental: ou o prazo para pagar é incerto, ou o valor exato a ser pago é incerto. Essa é a incerteza sobre o quando ou o quanto que a define. Simples, direto e muito mais útil. Para isso ficar ainda mais claro, vamos imaginar uma régua, um tipo de espectro da certeza. Num extremo, a gente tem as obrigações que são 100% certas. No outro extremo, aquelas que são apenas uma possibilidade remota. E no meio do caminho? É aí que mora a nossa provisão. No ponto mais seguro da nossa régua está o passivo comum. Pensa na conta de telefone da empresa. O serviço já foi usado, a fatura chegou, tem o valor exato e a data de vencimento. Não há dúvida nenhuma. É uma obrigação presente, com prazo e valor certinhos. Isso é um passivo. Agora, andando um pouco pela régua, a gente chega no meio termo, a provisão. A obrigação já existe, mas o quando ou o quanto ainda não estão cravados na pedra. A palavra-chave aqui é provável. A saída de dinheiro é mais provável que aconteça do que não. O exemplo clássico é a garantia de um produto. A empresa vendeu e sabe que é provável que alguns precisem de reparo, mas não sabe quantos nem quando. Isso é uma provisão. E lá na outra ponta, no extremo da incerteza, a gente encontra o passivo contingente. Aqui, a obrigação é apenas possível. Talvez aconteça, talvez não. Tudo depende de algum evento futuro que está fora do controle da empresa. Um processo judicial em fase inicial, por exemplo, onde a chance de perder é só uma possibilidade, não algo provável. Então, para resumir de vez, passivo, a saída de dinheiro é certa. Provisão é provável. Passivo contingente é apenas possível. Se a gente guardar essa escadinha, certo, provável, possível, fica muito mais fácil de entender os balanços. Ok, a gente já entendeu os conceitos. Mas, na vida real, como um contador decide se algo é uma provisão ou não? Não é no achismo. Existe um checklist bem rigoroso com 3 testes que precisam ser passados. Vamos ver quais são. Para que uma despesa futura vire uma provisão no balanço de hoje, essas 3 condições precisam acontecer ao mesmo tempo, não pode faltar nenhuma. Primeiro, a obrigação já tem que existir como consequência de algo que já aconteceu. Segundo, a chance de ter que pagar tem que ser maior do que 50%, ou seja, provável. E terceiro,
tem que ser possível estimar o valor dessa obrigação com um mínimo de confiança. E essa árvore de decisão aqui funciona como um guia. É um roteiro de perguntas. A obrigação existe hoje? Sim. A saída de caixa é provável? Sim. Dá para estimar o valor? Sim. Se as 3 respostas forem sim, bingo, temos uma provisão. Se qualquer uma delas for não, o caminho muda. Aí, a obrigação pode ser só um passivo contingente, divulgado em nota, ou talvez nem isso. Para deixar a coisa mais palpável, alguns exemplos bem comuns de provisões são os custos com garantias de produtos que já falamos, despesas com processos judiciais onde a chance de perder é alta, obrigações para recuperar uma área ambiental que a empresa explorou, ou até os custos de uma grande reestruturação que já foi anunciada publicamente. Bom, a gente falou bastante sobre possíveis saídas de dinheiro, sobre despesas e obrigações. Mas e o contrário? E as possíveis entradas de dinheiro, os possíveis ganhos? Aqui a contabilidade mostra seu lado bem mais conservador. E olha que interessante a diferença de tratamento. Uma perda provável a gente registra como provisão, certo? Agora, um ganho provável não é registrado no balanço. Ele só é mencionado nas notas explicativas. Para um ganho entrar no balanço, ele tem que ser praticamente certo. Isso mostra um princípio fundamental da contabilidade. A prudência. É melhor se preparar para o pior do que contar com um dinheiro que ainda não é garantido. E no fim do dia, por que todo esse rigor importa tanto? Porque essa precisão na linguagem ajuda todo mundo, de investidores a gestores, a ter uma noção muito mais clara das obrigações reais e dos riscos que uma empresa enfrenta. Saber a diferença entre provável e possível é o que permite uma análise de risco muito mais apurada e uma visão mais fiel da saúde financeira do negócio. É exatamente isso. Não é só um detalhe técnico, uma questão de usar a palavra certa. É a diferença entre um compromisso financeiro que já está no horizonte e uma mera possibilidade. E essa clareza muda tudo na hora de avaliar o quão sólida uma empresa realmente é. Isso tudo nos deixa com uma reflexão. A contabilidade nos dá as ferramentas, a estrutura, as regras do jogo, mas ela não elimina a incerteza do futuro. A linha que separa o provável do possível muitas vezes é tênue, e cruzá-la depende de análise, de experiência e de julgamento. E é justamente aí, nessa fronteira, que a ciência contábil se encontra com a arte da análise financeira.